Atenção! Você nunca mais vai olhar para o abacaxi do mesmo jeito depois do que eu vou revelar agora. Essa fruta tropical, que muita gente coloca no prato achando que está cuidando da saúde, pode esconder um erro mortal capaz de colocar sua vida em risco sem que você perceba. O que vou te contar é tão sério que pode transformar uma simples fatia de abacaxi em um verdadeiro veneno silencioso. Você já deve ter ouvido alguém dizer que o abacaxi é a fruta da digestão, que limpa o organismo, que ajuda até a perder peso e melhora a pele. Essa fama percorre gerações e se espalhou pelo mundo inteiro. Mas o que quase ninguém te conta é que existe um detalhe escondido nessa fruta tropical capaz de transformar algo aparentemente inofensivo em um risco real para a sua saúde. E não estamos falando de agrotóxicos ou de conservantes. Estamos falando de uma substância natural que o abacaxi carrega dentro de si. Uma arma de 2 gumes que pode trazer benefícios incríveis, mas que, em certas condições, pode ser um verdadeiro veneno. Esse detalhe, que poucas pessoas conhecem, é o que dá início a um erro mortal que muita gente comete ao consumir abacaxi. Imagine o seguinte: você chega em casa, cansado, pega uma fatia de abacaxi gelado, doce e refrescante, acreditando estar cuidando do seu corpo. Mas sem perceber, você está ingerindo uma quantidade de uma enzima chamada bromelina, um composto que tem o poder de quebrar proteínas, facilitar a digestão e até agir como anti-inflamatório natural. Parece perfeito, não é? Só que a bromelina, quando consumida de forma exagerada ou na hora errada, pode provocar efeitos colaterais sérios, desde irritações na boca e no estômago até interações perigosas com remédios que milhões de pessoas usam todos os dias. A verdade é que o abacaxi não é tão inocente quanto parece. Ele pode sim ajudar em várias situações, mas também pode ser o gatilho de problemas graves, especialmente para quem já sofre de gastrite, refluxo ou doenças que exigem medicamentos anticoagulantes. E aqui está a parte assustadora. Muitas dessas pessoas não fazem ideia de que o abacaxi pode potencializar os efeitos do remédio, afinando demais o sangue e aumentando o risco de sangramentos internos. Isso significa que uma simples sobremesa pode se transformar em uma ameaça silenciosa. E não é só isso. Há também a questão da acidez. O abacaxi é naturalmente ácido, e esse excesso pode corroer o esmalte dos dentes, irritar a mucosa do esôfago e agravar sintomas de gastrite. Pessoas que já têm sensibilidade gástrica relatam ardência, azia e dor abdominal depois de comer a fruta, mas como associam isso ao estresse ou a outros alimentos, não percebem que o verdadeiro culpado pode estar ali, disfarçado de fruta saudável. Outro erro comum é acreditar que quanto mais abacaxi, melhor. O consumo exagerado pode causar diarreia, náusea, vômitos e até reações alérgicas. Existem relatos de pessoas que desenvolveram inchaço nos lábios, coceira na garganta e dificuldade para respirar após comer grandes quantidades de abacaxi. É raro, mas acontece. E quando acontece, pode ser grave. E aqui está o ponto central. O erro mortal não está em comer o abacaxi em si, mas em ignorar esses sinais, em acreditar cegamente que toda fruta é sempre saudável em qualquer quantidade. O segredo está em saber quando e como consumir. No próximo bloco, você vai entender em detalhes quais são os maiores benefícios do abacaxi, mas também os riscos escondidos que a maioria das pessoas desconhece. O que faz do abacaxi uma fruta tão popular não é apenas o sabor doce e refrescante. Ele é considerado um verdadeiro tesouro nutricional. Rico em vitamina C, o abacaxi fortalece o sistema imunológico, ajuda na cicatrização e combate os radicais livres que aceleram o envelhecimento. Além disso, é fonte de manganês, essencial para ossos fortes e para o bom funcionamento do metabolismo. Não é à toa que tantas pessoas acreditam que incluir o abacaxi na dieta diária só pode trazer benefícios, mas o destaque do abacaxi vai muito além das vitaminas. A presença da bromelina, a enzima que mencionamos antes, confere à fruta propriedades únicas. Essa substância ajuda o corpo a digerir proteínas, aliviando aquela sensação de estômago pesado depois de refeições muito gordurosas. Não é coincidência que tantas pessoas busquem uma fatia de abacaxi após o churrasco. Ele realmente facilita a digestão.
Além disso, estudos mostram que a bromelina tem efeito anti-inflamatório, ajudando em dores musculares, inchaços e até no processo de recuperação após cirurgias. Outro benefício pouco falado é a ação do abacaxi sobre a circulação. A bromelina pode reduzir a formação de coágulos, contribuindo para a saúde cardiovascular. Para quem sofre de retenção de líquidos, a fruta também pode atuar como diurético natural, auxiliando na eliminação de excesso de água e toxinas. Há quem use até o suco de abacaxi como aliado em dietas de emagrecimento, justamente por causa desse efeito combinado de digestão facilitada e ação diurética. Até a beleza parece agradecer ao consumo do abacaxi. A vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, proteína que mantém a pele firme e elástica. A fruta também ajuda na absorção de ferro dos alimentos, prevenindo a anemia. Para completar, seu alto teor de água contribui para hidratar o corpo, algo essencial em dias quentes ou após atividades físicas intensas. Diante de tantos benefícios, fica fácil entender por que o abacaxi conquistou essa fama de fruta milagrosa. Mas é aí que mora o perigo. Acreditar que algo tão poderoso só pode fazer bem. O erro mortal que muitas pessoas cometem é ignorar que esses mesmos compostos que trazem benefícios também podem trazer riscos, principalmente quando consumidos em excesso ou combinados com medicamentos. Pense no seguinte: a mesma bromelina que ajuda na digestão e na circulação pode, em determinadas pessoas, causar o efeito contrário. Em quem já toma anticoagulantes ou aspirina, por exemplo, o consumo exagerado de abacaxi pode aumentar demais a tendência ao sangramento. Isso significa maior risco de hematomas, sangramentos nas gengivas e até hemorragias internas. Imagine acreditar que está se prevenindo contra doenças, quando na verdade está elevando o risco de algo muito mais grave. Outro ponto crítico é a acidez. O abacaxi tem um pH baixo, que agride o esmalte dos dentes e favorece cáries. Pessoas que consomem suco de abacaxi com frequência, principalmente em jejum, podem desenvolver erosão dental sem perceber. E não é só a boca que sofre, o estômago também sente. Para quem tem gastrite, úlceras ou refluxo, o abacaxi pode ser um gatilho de dor, azia intensa e queimação. E o perigo não para por aí. O excesso de fibras presentes na fruta pode causar diarreia em pessoas mais sensíveis, levando à desidratação e perda de minerais importantes. Crianças pequenas, idosos e pessoas com intestino irritável são os mais afetados. Além disso, há relatos de reações alérgicas, como coceira na boca, inchaço nos lábios e até dificuldade para respirar. A alergia ao abacaxi não é comum, mas quando aparece pode ser grave e exigir atendimento médico imediato. Ou seja, o abacaxi não é o vilão absoluto, mas tampouco é o herói que muitos pintam. Ele é uma fruta com alto potencial, tanto para o bem quanto para o mal. Saber equilibrar o consumo e respeitar os limites do próprio corpo é o que faz a diferença. E isso nos leva a uma pergunta essencial: como consumir abacaxi de forma segura, aproveitando seus benefícios sem cair nas armadilhas dos seus riscos ocultos? É exatamente isso que você vai descobrir no próximo bloco. Vamos revelar os cuidados essenciais que você precisa ter antes de colocar uma fatia dessa fruta no prato. E quais sinais seu corpo pode estar dando de que o abacaxi não está fazendo tão bem quanto você imagina. Agora que você já entendeu que o abacaxi é uma faca de dois gumes, chegou a hora de falar sobre os cuidados práticos, porque não adianta apenas saber dos benefícios e riscos, se na prática você continua repetindo os mesmos erros que milhões de pessoas cometem todos os dias. E esses erros, acredite, podem custar caro. O primeiro cuidado é simples, mas muita gente ignora. Nunca consuma abacaxi em excesso de uma só vez. Uma fatia ou duas após uma refeição pode ser suficiente para trazer benefícios digestivos, mas exagerar, seja em forma de suco ou em grandes pedaços, pode irritar o estômago e causar desconfortos sérios. Existe até quem coma abacaxi em jejum, acreditando que isso vai limpar o corpo. Esse é um dos erros mais perigosos. Em jejum, a acidez da fruta ataca diretamente o estômago, favorecendo gastrite e azia.
Outro ponto importante é o horário. Comer abacaxi logo antes de dormir, por exemplo, pode agravar o refluxo em pessoas predispostas. Isso acontece porque a fruta aumenta a produção de ácido no estômago, e quando você se deita, esse ácido pode subir pelo esôfago, causando aquela queimação insuportável que atrapalha o sono. Então, se você gosta de consumir abacaxi, prefira durante o dia ou após refeições principais, mas evite nas últimas horas da noite. Também é fundamental prestar atenção aos sinais que o corpo dá. Se após comer abacaxi você sente formigamento nos lábios, coceira na garganta, dor abdominal ou episódios de diarreia, é hora de repensar o consumo. Esses sintomas não devem ser ignorados, porque podem indicar desde sensibilidade até alergia mais séria. O erro de muitas pessoas é normalizar esses incômodos, achando que é só uma reação passageira. Na verdade, o organismo está avisando que algo não vai bem. E aqui vai um alerta especial. Quem faz uso de medicamentos anticoagulantes, como varfarina, heparina ou até aspirina, deve ter cautela redobrada. O consumo frequente de abacaxi pode potencializar o efeito desses remédios, aumentando o risco de sangramentos. É por isso que médicos e nutricionistas recomendam que esse tipo de paciente converse com um profissional antes de incluir a fruta de forma regular na dieta. Até mesmo os dentes merecem atenção. A acidez do abacaxi desgasta o esmalte e pode abrir caminho para cáries. Uma dica prática é enxaguar a boca com água logo após consumir a fruta, evitando escovar os dentes imediatamente, porque o atrito da escova em contato com o esmalte enfraquecido pode acelerar o desgaste. É um detalhe simples, mas que pode evitar problemas futuros. Outro erro comum é acreditar que suco de abacaxi é sempre mais saudável do que refrigerante. Embora o suco seja natural, quando feito sem a fibra da fruta e consumido em excesso, ele concentra frutose e acidez em níveis que podem prejudicar tanto quanto bebidas industrializadas. Ou seja, mesmo o natural precisa de moderação. E aqui eu faço uma pausa para te lembrar. Se esse conteúdo já abriu seus olhos para detalhes que você não sabia, aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Deixa também o seu like, porque isso ajuda a espalhar informações importantes e a salvar mais pessoas de cometerem erros que parecem bobos, mas que podem gerar consequências sérias. Voltando ao nosso tema, outro sinal de alerta é quando o consumo de abacaxi provoca aftas ou feridas na boca. Isso não é frescura. A bromelina e a acidez podem irritar a mucosa bucal a ponto de causar pequenas lesões. Se isso acontece com frequência, é um recado claro do corpo de que você precisa reduzir a quantidade ou mudar a forma de consumo, talvez combinando o abacaxi com outras frutas menos ácidas para equilibrar. E para quem tem histórico de pedra nos rins, atenção! Embora o abacaxi seja diurético, seu excesso pode sobrecarregar os rins e causar desequilíbrio mineral. Aqui, mais uma vez, a chave é o equilíbrio. Ou seja, o abacaxi pode ser um aliado, mas também pode se transformar em um vilão disfarçado. E a linha que separa um do outro é fina, definida pelo modo e pela quantidade em que você consome. No próximo bloco, vamos revelar curiosidades pouco conhecidas, mitos populares envolvendo o abacaxi e verdades escondidas que vão deixar você de boca aberta. Algumas delas, inclusive, vão explicar por que tantas pessoas acreditam que o abacaxi é milagroso, quando, na verdade, existe um limite que quase ninguém respeita. O abacaxi não é apenas uma fruta deliciosa. Ele também é cercado de mitos e curiosidades que atravessaram gerações. Alguns desses mitos são inofensivos, mas outros escondem verdades perigosas que pouca gente conhece. E entender essa diferença é essencial para não cair em armadilhas. Um dos mitos mais antigos é o de que o abacaxi queima gordura e faz emagrecer de forma milagrosa. Essa ideia se espalhou porque a bromelina realmente ajuda na digestão de proteínas e porque o abacaxi tem efeito diurético. Mas atenção, isso não significa que a fruta derrete gordura localizada. O que acontece é que ela facilita o trânsito intestinal e reduz a retenção de líquidos, dando a sensação de leveza.
O erro mortal aqui é acreditar que comer grandes quantidades de abacaxi vai substituir dieta equilibrada e exercício físico. Esse mito já enganou muita gente e até prejudicou a saúde de pessoas que exageraram no consumo. Outro mito comum é acreditar que o abacaxi pode curar inflamações sozinho. É verdade que a bromelina tem propriedades anti-inflamatórias e que pode ajudar em dores musculares, inchaços e até em processos de cicatrização. Mas achar que apenas a fruta vai resolver problemas sérios é perigoso. O abacaxi pode complementar, mas nunca substituir tratamento médico. Quem ignora isso pode atrasar diagnósticos e complicar doenças que poderiam ser controladas com mais facilidade. E talvez você já tenha ouvido alguém dizer que, se a boca fica ardendo depois de comer abacaxi, é porque ele está estragado. Isso é outro mito. A sensação de ardência na língua, nos lábios e até no céu da boca não significa que a fruta está ruim. Na verdade, é o efeito direto da bromelina em contato com as proteínas da mucosa bucal. É como se a enzima estivesse literalmente digerindo a sua boca. Para algumas pessoas, isso passa despercebido, mas em outras pode ser bem desconfortável. Outra curiosidade é que o abacaxi foi considerado em algumas culturas antigas símbolo de status e hospitalidade. Ele era tão raro em determinados países que ter a fruta na mesa era sinônimo de riqueza. Hoje, ele está em qualquer mercado, mas permanece envolto em uma aura de fruta especial, que muitos ainda associam à saúde perfeita. Só que, como já vimos, essa imagem de perfeição tem seus lados obscuros, e aqui vai uma verdade que pode chocar. A carambola é famosa por ser perigosa para quem tem problemas renais, mas o abacaxi também pode representar risco para esse grupo. Em excesso, ele sobrecarrega os rins e interfere no equilíbrio mineral, especialmente quando consumido junto de outros alimentos ácidos. Quem tem insuficiência renal deve consumir a fruta apenas com orientação médica. Outro detalhe curioso é que nem todo mundo sabe a diferença entre o abacaxi comum e o abacaxi pérola. O pérola é mais doce, com menos acidez, e por isso costuma ser mais agradável para quem tem estômago sensível. No entanto, justamente por ser mais doce, tem maior concentração de frutose, o que pode prejudicar diabéticos quando consumido em excesso. É mais uma prova de que até variações da mesma fruta exigem atenção. Há ainda crenças populares que dizem que o abacaxi pode influenciar até o sabor de fluidos corporais, o que fez a fruta ganhar fama em contextos bem distantes da nutrição. Embora essa ideia seja mais folclore do que ciência, ela mostra como o abacaxi desperta curiosidade e como seu consumo sempre esteve cercado de mistério. E já que estamos revelando verdades escondidas, quero aproveitar para te pedir algo. Se até aqui esse vídeo já abriu sua mente sobre mitos e perigos do abacaxi, deixa o like agora mesmo. E se ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve. Isso ajuda o canal a continuar trazendo informações que ninguém mais conta de forma tão clara. Voltando às verdades, outra curiosidade pouco falada é que o talo do abacaxi, aquela parte mais dura e fibrosa que muita gente descarta, é justamente onde se concentra a maior quantidade de bromelina. Ou seja, jogar fora o talo é desperdiçar o componente mais ativo da fruta. Só que aqui também mora o risco. Por ser a parte mais concentrada, o talo pode causar irritações ainda mais intensas em quem já é sensível. E não podemos esquecer do impacto do abacaxi na odontologia. Alguns estudos sugerem que o consumo frequente da fruta pode ser tão erosivo para os dentes quanto refrigerantes ácidos. Isso significa que o mito de que fruta natural não prejudica os dentes é uma meia-verdade. Sim, o abacaxi tem nutrientes importantes, mas seu potencial corrosivo precisa ser considerado. Com tantos mitos e verdades, uma coisa fica clara. O abacaxi não é um inimigo a ser evitado a todo custo, mas também não é o herói perfeito. Ele é uma fruta poderosa, e todo poder exige responsabilidade no uso. No próximo bloco vamos amarrar tudo isso e mostrar como consumir abacaxi de forma realmente segura, quais cuidados você deve tomar a partir de hoje e qual é o verdadeiro erro mortal que precisa ser evitado a qualquer custo. Chegamos ao ponto mais importante deste vídeo, o erro mortal que muita gente comete ao consumir abacaxi. E não é simplesmente comer a fruta.
O verdadeiro perigo está em acreditar que, porque é uma fruta natural, pode ser consumida em qualquer quantidade, a qualquer hora, por qualquer pessoa. Esse pensamento é o que transforma o abacaxi de aliado em vilão. O erro mortal é ignorar os sinais do corpo e consumir o abacaxi sem moderação, sem considerar suas particularidades e sem avaliar as condições de saúde de cada pessoa. Quando alguém com gastrite insiste em comer abacaxi em jejum, está agravando um problema que poderia ser evitado. Quando um paciente em uso de anticoagulantes exagera no consumo, está multiplicando o risco de sangramentos perigosos. Quando alguém acredita que só o abacaxi vai resolver inflamações, dores ou até emagrecimento, está se enganando e se colocando em risco. A verdade é que o abacaxi pode ser um alimento incrível, mas precisa ser respeitado. Ele não é uma pílula milagrosa, nem uma sobremesa inocente. É uma fruta ácida, com uma enzima poderosa, capaz de curar e ao mesmo tempo de ferir. E o erro fatal é tratar esse poder com descuido. Então, o que fazer para consumir abacaxi de forma segura? Primeiro, evite exageros. 1 ou 2 fatias por dia já são suficientes para aproveitar seus benefícios. Segundo, não consuma em jejum se você tem histórico de problemas gástricos. Terceiro, se você faz uso de anticoagulantes ou medicamentos contínuos, converse com seu médico ou nutricionista antes de inserir a fruta com frequência na dieta. Quarto, enxague a boca após comer para proteger seus dentes do desgaste ácido. E por fim, ouça o seu corpo. Se sentir desconforto, irritação, coceira ou dor, não ignore. Reduza ou interrompa o consumo. Esse é o verdadeiro segredo. Equilíbrio e consciência. O abacaxi não vai ser o vilão se você souber respeitar seus limites, mas pode sim se tornar um inimigo silencioso se consumido sem cuidado. É exatamente esse erro de acreditar que, quanto mais melhor, que já prejudicou tantas pessoas, sem que elas percebessem a ligação. Agora que você sabe disso, nunca mais vai olhar para o abacaxi da mesma forma. E talvez você esteja pensando em alguém que consome essa fruta todo dia, sem imaginar os riscos que corre. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque essa informação pode literalmente evitar problemas sérios de saúde. E se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu seus olhos para os detalhes que ninguém fala, eu te peço. Deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo informações importantes e ainda faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai sempre encontrar verdades que muita gente prefere esconder. O abacaxi é doce, refrescante e cheio de benefícios. Mas também pode ser ácido, traiçoeiro e perigoso quando tratado sem respeito. A escolha de como ele vai agir no seu corpo está nas suas mãos. Use esse conhecimento com sabedoria, proteja sua saúde e nunca esqueça: até o que parece inofensivo pode se transformar em ameaça quando consumido do jeito errado. E aí, você já tinha sentido algum desconforto comendo abacaxi e não sabia o motivo? Já passou pela experiência da boca arder, do estômago queimar ou de uma afta aparecer logo depois de comer a fruta? Conta para mim nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. O erro mortal ao comer abacaxi foi revelado. Agora, a decisão está com você. Continuar no consumo inconsciente ou usar a informação a seu favor e transformar o abacaxi em um aliado seguro da sua saúde. A escolha é sua, e eu espero que você faça a certa.